Olá pessoal, eu sou o Vitor Ramalho e agora é hora do Rugby História. Os tupis estão na cabeça de todo mundo. Vamos falar de Campeonato Sul-Americano, é hora da história do Sula. O Campeonato Sul-Americano nasceu em 1951, mas não nasceu como Campeonato Sul-Americano não. Em 51, Buenos Aires recebeu os Jogos Pan-Americanos, o PAN, aliás a primeira edição da história do PAN. E o rugby resolveu de alguma maneira estar presente. Argentina, Brasil, Uruguai, Chile se juntaram e disputaram um torneio ABCU de rugby. Brasil? Não era bem o Brasil. Na verdade, não existia ainda uma federação de rugby no Brasil. A URB, União de Rugby do Brasil, nasceu em 1963 apenas. Antes disso, os clubes se juntavam para organizar os campeonatos. Rio Cricket e SPAC se juntaram e formaram um combinado Rio-São Paulo, que disputou 51. Como esperado, os argentinos foram campeões. O Brasil acabou perdendo seus jogos, mas contra o Uruguai, o placar foi de apenas 17-10 para os teros. Robinson e Reeves foram os autores dos tries brasileiros, os primeiros no Sul-Americano, e o Brasil era bem inglês, não é mesmo? Na época, o try valia somente 4 pontos. Mas o torneio não teve continuidade. Somente em 58, Argentina, Uruguai, Chile e Peru se juntaram e formaram o chamado primeiro Campeonato Sul-Americano, que anos mais tarde passou a ser considerado o segundo. Na época, não existia a Confederação Sul-Americana de Rugby, ela só surgiu nos anos 80. As seleções mesmo que montavam as competições. Ao todo foram até hoje 38 torneios. Então, vamos aos fatos? De 1958 a 1998, somente existia a primeira divisão: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. A segunda divisão, o Sul-Americano B, surgiu somente em 2000, quando o Brasil recebeu o torneio e foi o primeiro campeão. Em 2012, nasceu o Sul-Americano C, a terceira divisão, porque a América Central passou a fazer parte da Confederação Sul-Americana. Atualmente, 13 países disputam o Sul-Americano. E quem é o maior campeão? É a Argentina, é óbvio. Os Pumas venceram todos os torneios que eles disputaram, jamais perderam um jogo sequer. Em 1981 foi a única vez que eles não participaram, e o campeão foi o Uruguai. Depois, em 2014, o modelo do Sul-Americano mudou, e a Argentina não faz mais parte da competição. Os argentinos disputam a Copa Sul-Americana, uma outra competição, um outro troféu contra os dois melhores do Campeonato Sul-Americano. De 51 a 89, o Sul-Americano foi disputado sempre com um país sede. O Brasil recebeu o torneio 2 vezes. Em 64, o torneio foi disputado no recém-construído campo do São Paulo Athletic Club, o SPAC. E o Brasil fez bonito, foi a melhor colocação da história da seleção brasileira, vice-campeã, vencendo o Uruguai. Aliás, a última vitória até hoje do Brasil sobre os teros. E um empate contra o Chile. Em 1991, o modelo da competição mudou e o torneio passou a ser disputado em todos os países participantes, jogos em casa e jogos fora de casa. O custo aumentou e o Brasil teve que sair depois de 93. A seleção brasileira retornou somente em 2000 às competições e logo no Sul-Americano B. Esse formato foi abolido em 2002 e somente em 2014 a competição voltou a ser disputada na casa de todo mundo. Outra mudança aconteceu em 97. Entre 67 e 95, o Sul-Americano foi disputado de 2 em 2 anos. Anos ímpares, os adultos; anos pares, os juvenis. A partir de 97, a competição passou a ser jogada todos os anos. Uruguai e Chile jogaram todos os torneios até hoje. Já o Brasil jogou 51, não jogou 58, voltou em 61 e jogou 64, mas não jogou 67 e 69. Em 71, o Brasil voltou e quem estreou foi o Paraguai, jogou pela primeira vez a competição e o Brasil venceu os paraguaios. Entre 71 e 79, os 5 países estiveram no torneio e o Brasil só perdeu uma vez para o Paraguai, em 77. Em 81, quem levou a melhor foram os jacarés e entre 83 e 87, o Brasil se afastou da competição, mas voltou com tudo em 89, vencendo o Paraguai por 40-11. Porém, os paraguaios foram muito bem em 91 e 93, venceram o Brasil e, aliás, em 93 o Paraguai pela primeira e única vez na história derrotou o Chile. Na briga particular entre teros e condores,
Os chilenos levaram a melhor nos primeiros anos, 7 vitórias nos 9 primeiros confrontos. Mas entre 81 e 2010, só deu Uruguai. E os chilenos esperaram até 2011 para voltarem a derrotar os uruguaios. No Sula B, o Brasil reinou, venceu 2000, 2001, 2002, mas em 2003 deu zebra e o Brasil acabou derrotado pela Venezuela. Justo naquele ano, os venezuelanos foram promovidos para a primeira divisão. Para o Brasil nada era fácil, mas os brasileiros estavam convictos de que uma hora chegariam à primeira divisão. Em 2004, o estádio do Ibirapuera recebeu o Sul-Americano e os uruguaios venceram apertadinho. Ninguém foi promovido naquele ano e em 2005 o Paraguai voltou a jogar e venceu a competição, ganhando a promoção para 2006. O Brasil voltou a reinar no Sul-Americano B, venceu 2006, 2007 e 2008. E aí veio o grande jogo da geração brasileira. Em 2008, o Brasil foi para Asunción e derrotou os paraguaios lá, quebrando o incômodo tabu e ganhando finalmente a promoção à primeira divisão. E a saga brasileira na primeira divisão começou muito bem. 2009 a 2012 foram 4 vitórias consecutivas sobre os paraguaios. Aliás, em 2012 o Brasil estreou o Tupi. O Tupi se tornou o símbolo oficial do rugby brasileiro por votação popular naquele ano. E em 2014 o Brasil conseguiu sua grande vitória. Os Tupis finalmente derrotaram o Chile 24-16 na Arena Barueri, num dia memorável para o rugby brasileiro. Porém, em 2014 os paraguaios voltaram a dar trabalho e venceram os brasileiros. O mesmo aconteceu em 2015 e logo em Bento Gonçalves. E o Brasil, é claro, deu a volta por cima, voltou a se impor sobre os paraguaios e venceu lá em Asunción. E em 2017? Bom, esse é capítulo para um próximo programa. Gostou? Então acesse portaldorugby.com.br. Até a próxima!